Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de HTML. Bom, na aula passada eu procurei explicar para vocês a evolução dos caracteres num arquivo HTML e a vantagem que isso aconteceu no mundo, ou seja, a acessibilidade de todas as culturas, né, no desenvolvimento de páginas web utilizando o Unicode UTF-8. Então, agora nós vamos aplicar esses conceitos, tá? Nós vamos aplicar isso. Então, a partir desse momento, todos os seus arquivos, você tem que colocar o tipo de linguagem, tá? Então, eu vou chegar aqui dentro de HTML. Como vocês podem ver, eu já tenho a estrutura pronta, né? Inclusive, eu já salvei com a extensão .html para agilizar. Então, ali nós temos o HTML, você abre, né? Abre um espacinho ali e digita lang, que é a linguagem que você vai usar. Nesse caso, como é PT, BR, PT do Brasil. Se fosse de Portugal, PT, PT, né? Mas aqui é BR, tá bom? Ctrl S para salvar. Agora eu vou inserir a tag de meta, né? Antes do título, tá? Eu vou abrir um espacinho aqui, olha, meta, que são os metadados, tá? Tem vários deles, viu? Não é só esse não, tem vários, vários mesmo. A gente vai ver com calma. Depois de meta, você coloca charset, abre e fecha, e aqui dentro nós vamos utilizar o UTF-8, que é o Unicode, é o padrão para Unicode, né? A partir desse momento, você pode trabalhar com palavras acentuadas sem nenhum tipo de problema, não vai dar absolutamente nenhuma dor de cabeça para você. Então, mas como o objetivo é te mostrar uma série de caracteres, né, como é que a gente insere, por aí vai, então eu vou abusar aqui de códigos, né, numéricos, também das entidades, né? Então vamos lá. Vou abrir aqui. Vou colocar primeiro um título. Vou colocar aqui um H1. Vou chamar ele do quem que a gente pode chamar? Pode ser o mesmo lá, teste Unicode, né? Vou colocar o Lamundo. Vou fazer uma brincadeira já desde aqui. Opa! Deixa eu desligar aqui. Olá, mundo. Olha, aqui eu já posso brincar um pouquinho com ele, tá? Aqui eu já posso colocar um elemento. Quer ver? Olha, eu posso chegar aqui e solicitar. Vou colocar em hexadecimal. Então, você coloca e-comercial, cerquilha, X, porque é hexadecimal, obrigatório colocar o xzinho, tá? E agora o código. Eu vou colocar o código dele é 1F30D e fecha aqui. Vou fechar o meu H1. H1. Vou salvar e vou exibir ele na tela. Deixa eu... Olha aí como fica, tá? No nosso navegador. Eu vou fazer o seguinte, para agilizar, eu vou deixá-los lado a lado, as minhas janelas. Para você deixar as janelas lado a lado, você segura a tecla Windows e a seta para o lado que você quer que ele fique. Então, esse eu quero que fique aqui, esse eu quero que fique aqui. Bom, assim, conforme eu modifico aqui, eu atualizo já aqui imediatamente e assim fica mais rápido, né? O processo fica mais rápido, tá bom? Então, vamos lá. Eu já coloquei ali, então, Olá Mundo, coloquei lá um planetinha, né? Agora vamos trabalhar a entidade. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a entidade. Eu vou colocar aqui, olha, um parágrafo, vou abrir um parágrafo, né? E vou inserir aqui símbolos. Símbolos. Observe que eu utilizei acentuação padrão, tá? Utilizei acentuação padrão. Agora, para você utilizar a entidade, lembre que a entidade, você vai utilizar o e-comercial, mas você vai usar texto. Por quê? É mais rápido. Você não precisa estar pesquisando. E normalmente são símbolos que são utilizados muito durante o decorrer do dia, como, por exemplo, marca registrada, copyright, o IEM, euro, uma série deles. Então, aqui, por exemplo, copy, né? Ponto e vírgula. Vou colocar também marca registrada, tá? Marca registrada, olha lá.
Você vem e coloca hash. Observe que eu só estou usando o texto, tá? Vou fechar aqui o meu P, vou salvar e do outro lado, olha, eu vou atualizar ele, olha lá. Observa, deixa eu ampliar um pouquinho, só para facilitar aqui, olha. Copy é copyright e o reg é o registro, marca registrada. Tá bom? Vou passar para esse lado agora. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou modificar umas coisinhas. Por exemplo, esse I aqui eu vou utilizar como era antigamente, tá? Vou utilizar ele como a gente aplicava antes. É o E comercial, a letra I, né? E agora o acento agudo. Então você vai acute. É só para vocês terem noção, tá? O copy aqui, como a gente vai estar utilizando, eu vou colocar primeiro em decimal. Então, desculpem. Eu vou colocar aqui em decimal. Então você tem que colocar cerquilha. E aí chama o código que é do copyright, né? Que é 169. Ok? Marca registrada, mesma coisa, usa cerquilha e coloca o código 174. Então, do outro lado, vamos atualizar. Olha lá, é a mesma coisa, observe, só que eu estou utilizando o quê? Estou utilizando o decimal, tá? Agora eu vou utilizar o hexadecimal. Deixa eu copiar aqui e colar, que é mais rápido, né? A gente não perde tempo. Ao invés de eu pegar e utilizar isso daqui, como eu vou usar hexadecimal, eu coloco cerquilha o X. Hexadecimal você tem que usar X, é obrigatório, tá? Então, aqui no caso, eu vou utilizar o ED, que é o I, né, acentuado. E a partir daqui, olha, é o X, e eu já vou tirar esse aqui, X também. Vou colocar o código aqui do copyright, tá bom? O código dele é o A9. E o código desse cara aqui, que é a marca registrada, né? É o AE maiúsculo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó lá. Tudo funcionou perfeitamente. Tá vendo? A gente pode brincar um pouquinho mais, né? Por exemplo, vamos colocar. Eu já coloquei ali uma imagenzinha, mas eu posso colocar um emoji, né? Para você inserir o emoji, eu vou inserir via CSS, tá bom? Vou inserir ele via CSS. Deixa eu colocar aqui então o style. Eu vou fechar o style. Nós não vimos isso ainda, mas é só para vocês verem que é possível, tá? No caso aqui, eu vou criar uma classe chamada, né, emoji. Vou falar para ele inserir depois, tá? Vou abrir aqui o content, dois pontos, e aqui o código vai ser um F, eu acho que é isso, um F600, acho que é um F600, fecha aqui, ponto e vírgula, e encerra. Olha, ele vai inserir aquela carinha sorridente, tá bom? Agora, então, como é que eu faço isso? Lá no parágrafo, eu trago a classe para cá, ó, tá? Eu trago a classe, porque eu solicitei uma classe, ó, ponto, é classe no CSS. Então, aqui, e o nome dessa classe é emoji, tá? O nome dessa classe é emoji. E eu vou colocar só a palavra aqui, ó, feliz, tá bom? E vou fechar meu parágrafo. Vamos dar uma olhadinha se eu não errei nada, né? Olha lá, feliz, tá bom? Tá lá a carinha. Você pode também utilizar JavaScript, você pode também fazer impressões via linguagem de programação. Então, tem uma série deles que você pode aplicar aqui, tá certo? Eu espero ter possibilitado um vislumbre mais tranquilo de como você aplica isso no dia a dia. Evidentemente que acentos e tudo mais você não vai usar mais. Você está utilizando o UTF-8, não precisa. Mas coisas mais específicas, de repente, você tem que usar. Como assim coisas mais específicas? Por exemplo, o maior que, menor que. Por quê? A gente já usa, né? Ó, a gente usa nas tags, então você não pode simplesmente colocar aqui, se eu, por exemplo, quiser fazer um código, né? Por exemplo, x mais y, ele é maior que 9. Vou fechar aqui o meu P. Você acha que vai dar certo isso?
Não vai, né? Eu utilizei esse símbolo, eu não posso usar esse símbolo é restrito para as tags. Então você tem que pegar o código desse símbolo e colocar ali no lugar, tá bom? Nesse caso aqui, você utiliza a entidade, tá? E-comercial, GT, salva, vamos atualizar aqui, ó. Pronto, tá lá, ó. X mais Y maior que 9. E não atrapalha a estrutura. O navegador vai ler de forma adequada e vai aparecer ali. Beleza? Bom, a aula de hoje era isso. Um abraço a todos vocês, tudo de bom.